uma satisfação tê-los aqui. Nós somos pessoas pretas. E esse é o nome do nosso podcast. Nós, Pessoas Pretas. Ele é feito com participação dos saberes, da informação, da construção, da cultura, da política, de toda a comunidade negra. Ele é produzido pela Produção Preta, uma desenvolvedora da cultura negra. Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindes, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast Nós, Pessoas Pretas. Nós temos a satisfação hoje de termos aqui um brilhante advogado que é dos bancos acadêmicos de universidades de Santos, na Baixada Santista. E ele vem aqui para trazer ótimas informações para todos nós. Fiquem ligados, nós apresentamos para você o Dr. Guilherme Aurélio. Como vai, Guilherme? Boa noite, meu amigo Renato, tudo bem? Tudo bom. Bem-vindo ao nosso Pessoas Pretas. Obrigado. Bom, meu nome é Guilherme Aurélio, sou advogado, sou pessoa preta, sou um homem gay dentro da comunidade LGBTQIA+. Sou nascido e criado em Santos, sou santista, trabalho com direito antidiscriminatório, desde que me conheço por gente, desde a minha criação da minha identidade própria, entendi da luta e da importância dos movimentos sociais e da luta da importância pelo direito antidiscriminatório, que depois veio esse nome, né? E estou aí na luta. Que bom que você está aqui, porque a gente quer saber um pouco mais. Até porque esse grande palavrão que você acaba de dizer, direito antidiscriminatório, algumas pessoas não entendem, não sabem. Explica pra gente o que quer dizer o direito antidiscriminatório. O direito antidiscriminatório, ele é amplo, ele é complexo, mas ele é fácil de entender. O direito antidiscriminatório, ele trabalha com todas aquelas pessoas que são discriminadas por etnias, pela cor, pelo gênero, pela identidade LGBTQIA+, por ser pessoa idosa, por ser pessoa PCD. Então, todas essas pessoas, com suas diversas e amplas características, elas sofrem discriminação na nossa sociedade, não só global, mas principalmente no caso a brasileira, né? Então, tem algumas políticas públicas específicas para essas pessoas, né, que fazem a proteção dos direitos individuais. Então, os direitos antidiscriminatórios, ele visa aí na proteção e na equiparação dos direitos para todas as pessoas que eu havia dito agora há pouco. Que bom. Então, assim, uma mesma pessoa pode ser atingida por mais do que uma discriminação? Com certeza. Explicar isso pra gente? Claro. Vamos dar um exemplo. Uma mulher travesti, periférica, PCD. Então, ela tem um recorte social já da questão do nível social de pobreza, que ela vive numa situação de vulnerabilidade. Ela é uma mulher, então ela já vive o recorte do machismo, do sexismo. Ela é uma pessoa transexual travesti, então ela vive a questão do LGBTQIA+, da violência com as pessoas LGBTQIA+, com a falta de longevidade que as mulheres transexuais e travestis têm, sendo que o Brasil também é o país que mais mata mulheres transexuais e travestis. Então ela sofre diversos recortes que impedem de ocupar diversos espaços, sejam acadêmicos, sejam de trabalho, sejam inclusive andar na rua. É importante o que você está dizendo, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de entender que a proteção é para as pessoas, né? Sim. Não é para o tipo de pessoa, na verdade a proteção é para todas as pessoas. Você é um estudioso do tema, né? E como estudioso do tema tem acompanhado aí alguns casos, quero crer, sobre esses vários tipos de discriminação. O que te chega mais desse tipo de discriminação, apesar de a gente ter dito que a pessoa é completa, a pessoa é uma só, pode sofrer vários atravessamentos discriminatórios, mas o que te chega mais na tua banca como advogado desse tipo de caso? Duas coisas. O racismo, principalmente, eu acho que
em torno de 60%, e basicamente o resto é LGBTfobia. Também tem muito caso de discriminação por idade, por idosos e PCDs. Mas o maciço é o racismo e a LGBTfobia, que ocorre de diversas formas. O racismo, vejo que ele é verbal até chegar na questão agressiva, né? E no LGBTfobia, geralmente ele já acontece na forma de agressão. Então não só tem o verbal, a pessoa já apanha antes mesmo de receber qualquer indicação de violação verbal. Então a agressão é mais conduzente nesses casos de LGBTfobia. Você falou de políticas públicas. Há algum sistema de proteção que você já viu funcionar, seja do Estado, seja do município, para a proteção de pessoas por conta da discriminação, especificamente da população LGBTQIAPN+? Então, alguns municípios, tirando a questão da lei federal, né, porque a LGBTfobia é equiparada, quer dizer, a questão do direito LGBTQIAPN+, é equiparado com racismo. Então, tem a mesma sanção de penas, privativa de liberdade e outras sanções. Mas os estados e os municípios, eles têm legislações próprias. Então, depende muito do estado e do município que você está. Então, tem estados aí que colocam multa para os estabelecimentos, multas para os indivíduos. Os estados têm algumas legislações que implicam, inclusive, na prisão de alguns indivíduos por causa da LGBTfobia. Então, depende muito de estado para estado e, lógico, a lei federal que ampara todo mundo. Então, não existe um sistema nacional que tenha uma coerência. Na verdade, depende da sensibilidade. Uma equiparação de todas as normas. Depende do estado a estado qual tipo de proteção que é. Sim. Mas uma coisa que você falou e me chamou muita atenção é essa equiparação do racismo com a LGBTfobia, LGBT transfobia, que foi conseguida no Supremo Tribunal Federal. Há alguma outra decisão, há algum outro julgado que seja recente, que trate deste assunto e como é que esse assunto está sendo tratado nos tribunais? Há alguma decisão recente com relação a esse tipo de discriminação? Tem uma decisão recente, importante, a respeito dos direitos das mulheres transexuais e travestis, que versam que elas podem escolher o presídio feminino para cumprir a pena privativa de liberdade. Isso é importante porque é um direito à dignidade da pessoa humana, é um direito de proteção de gênero na qual ela se identifica, é uma proteção ali da saúde, da questão moral, da questão de várias questões, né? Porque as mulheres transexuais e travestis, quando elas estão nos presídios masculinos, elas sofrem diversos abusos, né? Os estupros, chamados estupros coletivos, diariamente. Então, é um caso assim de desumanidade sem fim. E alguns estados têm tido essa complicação de não transmitir logo, né, quando a pessoa é recolhida para o presídio feminino. Então, alguns estados ainda colocam no presídio masculino e aí o advogado acaba requerendo, a Defensoria Pública acaba requerendo, o MP, essa transferência da detenta para o presídio feminino. É uma súmula vinculante já? É uma DPF que já tem, já está funcionando desde 2022, salvo engano, 2021, 2022. Então, ela já está sendo aplicada em todos os estados, apesar de alguns ter uma dificuldade ainda. A gente sabe que não é assim, né? Muitas vezes a pessoa acaba sendo detida pela polícia, pela guarda municipal, aí às vezes vai para a polícia militar, às vezes até chegar na polícia civil. Então, quer dizer, até chegar na questão de cumprimento de pena num local correto, ela acaba sofrendo diversas violações ao longo do caminho. Você que é um advogado que é militante, como é a vivência na delegacia de polícia desse tipo de caso? É complicado.
é complicado. E não tem como padronizar, porque cada caso é um caso. Então, a gente vê situações que são de casos extremos, né? Situações que são mais leves. Eu acho que as mais leves são até um pouco mais complicadas da gente culpabilizar o agressor, né? Porque ainda vivemos num país, numa cultura machista, numa cultura extremamente racista e LGBTfóbica. Então, demonstrar que aquilo foi um crime, uma violação contra os direitos humanos, contra os direitos das pessoas LGBTQIA+, e pretas, acaba sendo difícil. Mas a gente está seguindo aí nessa luta e conseguindo alguns avanços. Vamos trocar um pouco de papo. Explica pra gente o que quer dizer a sigla. LGBTQIAPN+. E tem que falar do mais também. Não adianta falar só do... Fica à vontade. Sim. Gente, a sigla é muito grande. Eu costumo falar o seguinte. Passou dos 15, dos 18, todo mundo tem internet, todo mundo consegue pesquisar o que significa LGBTQIAPN+. Então, eu vou falar assim por cima, né? Engloba todas as pessoas transexuais, travestis, intersexo, lésbicas, gays, bissexuais, assexuais, deixa eu ver, não binárias. Não binárias. Tem a intersecção com pessoas pretas. Gente, desculpa se eu estou esquecendo alguma. Eu sei que tem várias outras coisas que eu estou agora não lembrando. Eu não lembraria da metade. Mas tem. É importante você estar alertando a isso, porque muitas pessoas ainda lembram do GLS, muitas pessoas lembram que teve um tempo que só era falado LGBT. Né? E isso foi um ganho, né? Na verdade, Sim. Isso foi um ganho de identidade para que as pessoas pudessem se mostrar como elas querem e não como o Estado a marca. Sim. Né? Então, é importante isso. Bom, eu acho que a gente está no meio do nosso programa. É importante agora dizer de você sobre uma vivência, né? Você teve nos bancos universitários, você saiu desses bancos universitários há menos de 10 anos, né? E eu queria saber de você ouviu na faculdade de Direito esse tipo de direito antidiscriminatório? Se ouviu, foi nos corredores? Se ouviu, foi algum professor específico destacado? E como é que isso se apresentava para os alunos de Direito? Primeiro que eu não ouvi, que eu não tive nenhum professor preto. Não tive nenhum professor LGBTQIAPN+, que eu conheça, né, até então. Preto dá para distinguir mais. Né? Exatamente. Isso. Então, já começa que não que a pessoa tem que ser para ensinar, não é que seja isso. Mas as pessoas que têm a vivência na carne e na pele, elas compreendem essa dor e elas conseguem transmutar essa dor em forma de educação. Então, eu não tive essa vivência na faculdade e eu tive que buscar essa educação, todo esse conhecimento a posteriori, né? Depois que eu saí e me qualificando, estudando e carregando toda aquela luta que eu já trago há muito tempo. E dentro dos bancos acadêmicos, a gente percebe essa estrutura que não é feita para essas pessoas, né? Então, é uma estrutura que, primeiro, vamos dizer, que para você entrar num seio universitário, né, num berço acadêmico, ou você tem que, os pais têm que arcar financeiramente, caso a pessoa não passe numa faculdade federal. Às vezes a pessoa passa numa faculdade federal, mas não tem condições de chegar até a faculdade federal, né? Chegando lá também tem os custos, tem livros, tem moradia, tem diversos cursos. Então, para você fazer um curso superior no Brasil já é difícil, não são para todas as pessoas. E quando eu me deparo no centro acadêmico, né, na questão, no meio acadêmico, eu olho para um lado, olho para o outro. Quantas pessoas ali são pretas? Quantas pessoas ali são LGBTs? Né? Mesmo com todos os anos de cota, mesmo com toda essa política, Sim. O que você percebeu quando fez faculdade foi... E cotas, agora você tocou nesse assunto, muitas pessoas me perguntaram se eu havia entrado por cotas.
não havia entrado por cotas. Inclusive, os professores perguntam se eu havia entrado por cotas. Eu não vejo porque esse debate ele vai engrandecer de alguma forma. Ele não perguntou para a pessoa branca se ela entrou por cotas. Até porque cotas não são para elas, né? Tem cotas sociais também. Mas as cotas não são para esse... Tem cotas sociais, mas as cotas raciais... Porque eu também falei pessoas brancas, mas também tem a passibilidade de pessoas pardas, que estão dentro do grupo de pessoas negras, que dentro do grupo de pessoas negras são as pessoas pardas, mais as pessoas pretas. Então, tem pessoas que têm passabilidade. Então, aquela pessoa que você olha e você fala, mas ela não é preta, ela não é tão preta. Então, talvez aquela pessoa tenha entrado por cotas. Então, é um assunto delicado. Eu não entrei, mas gostaria até de ter entrado, não tenho vergonha nenhuma. Eu acho que é um sistema que vai beneficiar a maior parte dos brasileiros, porque a maior parte dos brasileiros são compostas de pessoas negras na nossa sociedade, e são pessoas que não estão nos bancos universitários, não estão nas rodas intelectuais e acadêmicas. Então, eu acho que é algo que nós temos que mudar, é algo que nós temos que mudar urgentemente. Eu sou da política que, na verdade, a universidade tinha que ir aos mestres populares e deixarem entrar nas faculdades. Até por conta de que, assim, você ganharia muito com a cultura da convivência, né? Sim. Mas, então, convivência digital, convivência de uma pessoa, que a nossa produção aqui viu que ele faz muito vídeos informativos, vídeos sobre direitos. Conta um pouco dessa situação, pelo menos a gente tem aqui informação do canal no Instagram, @guilhermeaurelio.adv. Não tem ponto, é Guilherme Aurélio ADV. Olha só, então não tem ponto. De novo, hein? Guilherme Aurélio, @GuilhermeAurelio.adv. Conta um pouco desse seu espaço. Bom, meu espaço surgiu pela questão do empreendedorismo. Que o pessoal tem essa palavra bonita hoje em dia, né? Mas o que eu saiba no tempo era que preto tinha que se virar, né? A gente que é preto, a gente sabe, nós que somos pretos, estamos sabendo que a gente tem que se virar a trabalhar. Eu tive algumas oportunidades de trabalhar, então alguns escritórios, quando você fazia a questão da entrevista, eu passava nos testes, pagava algo que era, gente, um absurdo, né? Não pagava nem para estagiário. E quando tinha concorrentes ao nível, eu também conseguia, pagava pouco e a vaga valia mais. Então, achei melhor empreender. E quando a gente fala empreender, como é que a gente vai começar a questão do empreendedorismo, né? A questão de trabalhar no escritório, mas as pessoas vão frequentar um escritório de um advogado preto recém-formado. Então, teve toda essa questão e a partir deste momento que eu comecei a trabalhar com redes sociais e meu público hoje, ele é basicamente de redes sociais e, lógico, chega outras pessoas por outros meios. Mas a maior parte das pessoas, elas me conheceram pelas redes sociais, falando da questão do direito antidiscriminatório, na proteção dos direitos individuais e coletivos. Então, eu falo que o meu escritório é na internet, lógico, eu atendo de forma presencial, também de forma virtual. Mas eu falo, o Chorão não fala que o escritório dele é na praia? Eu posso falar que o meu escritório hoje em dia é na internet, ajudando a todas as pessoas que necessitam. Perfeito. A gente está chegando no final. Foi um ótimo momento. Eu agradeço demais. Só que eu vou deixar para você 1 minuto para você dar uma mensagem para o nosso público. Eu quero agradecer a todos, né, que já engloba todos e todas. É importante falar. O direito antidiscriminatório, ele não é só para as pessoas que sofrem com preconceito, com diversos tipos de preconceito, mas são para aquelas pessoas que também são beneficiadas com aquelas pessoas que sofrem preconceito. Então, são para as pessoas brancas, são para as pessoas que têm uma condição social mais elevada, que elas consigam compreender essa questão do direito antidiscriminatório e ajudar todas as pessoas que não têm os mesmos acessos. Então, quando a gente fala de direito antidiscriminatório, a gente fala para todas as pessoas na sua sociedade. A gente quer uma equidade aí, uma igualdade entre as pessoas. E, claro, que ninguém sofra nenhum tipo de violação.
seja moral, verbal, de dignidade da pessoa humana, de agressão, de nada. Então é importante a gente falar de direito antidiscriminatório e aí importante a gente defender o direito de todos. Guilherme, seja muito bem-vindo, sempre aberto esse canal para você. Obrigado, Renato, e obrigado a todos.